alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Roberta, eu sou professora de História e hoje a gente vai ver a semana 1 e a semana 2 do PET 4, né? Estamos encerrando aí agora o ano, o quarto bimestre, e iniciando o PET 4, começar para acabar, né, gente? Essa semana 1, ela vai falar sobre a passagem do mundo antigo para o mundo medieval. Então, a desagregação do Império Romano e como que houve, né, como que foi a sociedade medieval, certo? Então, a gente vai ver os povos bárbaros, né, o nascimento do mundo medieval, o poder da Igreja Católica, certo? Então, a gente vai aprender sobre o surgimento do mundo medieval e os processos que deram origem ao sistema feudal. Você será capaz de compreender as mudanças que geraram uma nova forma de organização social. Bom, a história, gente, ela é feita de processos, né? E à medida que ocorre crise, ruptura, revoluções, né? Novas dinâmicas sociais surgem, uma sociedade, né? Política, culturalmente, mas muitas vezes, mesmo dentro da nova situação, há uma herança, né? Das sociedades passadas. E o caso da sociedade medieval, ela vai ter tanto elementos do Império Romano quanto dos reinos bárbaros, né? Os reinos bárbaros, os germânicos, né? Os povos germânicos, chamados pelos romanos de bárbaros, e isso pejorativamente, né? Era considerado bárbaro todo aquele que não falava latim, que era a língua oficial do Império Romano. À medida que o Império Romano entra em crise, especialmente entre o século III e o século IV, ocorre uma migração desses povos pacificamente, né? Às vezes eles entram, começam a trabalhar nos grandes latifúndios, né? Buscando aí, porque por que ocorre todo o processo de migração, né? Essa mudança de um lugar para o outro, sempre buscando melhores condições de vida, né? E os donos das terras passam a arrendar essas terras para os camponeses, certo? E nesse sentido há uma migração pacífica, né? Também passam a servir o exército romano como soldados, como mercenários em troca de alguma recompensa. E mais tarde, já no século V, ocorre constantes ataques, né? E dessa forma ocorrem invasões, né, de povos que vêm mais do leste, e essas invasões vão empurrando os outros povos. E por conta disso, há necessidade de construir muralhas, né, em volta dessas vilas, justamente para proteger. E quem é a classe social que protege são os nobres, tá certo? Os nobres aí, eles fazem esse papel de proteger. Enquanto os camponeses, servos, eles vão produzir todo o necessário à sobrevivência dessa sociedade. Vale lembrar que durante esse período formaram-se reinos efêmeros, ou seja, reinos que duraram pouco tempo. Tem o reino do Carlos Magno, né, que é o Império Carolíngio, que descende do Império Merovingio, que era um dos povos bárbaros, né, os francos, e é o mais duradouro e que se estende em um grande espaço, né? Ele tem uma extensão quase que parecida com a do Império Romano. Porém, com a morte do Carlos Magno, o reino dos francos ele desagrega também. Os francos dominaram a partir da região da Gália, onde hoje é a França, certo? Mas eles se expandiram para outros lugares, tá? Como eu disse aqui, né? O Carlos Magno,
ele tinha uma política de distribuir terras, que era uma política que vem aí dos povos bárbaros, já que os reinos que surgiram misturam cultura dos povos germânicos com a cultura dos romanos. Aí uma coisa que passa também, a Igreja Católica, ela se torna a igreja oficial do Império Romano, né, no século IV depois de Cristo, e ela adquire um grande poder. E os povos germânicos acabam se convertendo ao cristianismo, inclusive os francos, né, que são os primeiros a se converter. E dessa forma a aliança também com a igreja é feita e a igreja passa para a sociedade medieval como uma grande instituição poderosa, né? Inclusive sendo uma grande dona de territórios, tá certo? Há o costume dentro da sociedade medieval, da política de distribuir terra, cargo, direitos, né? O feudo inicialmente eram os bens e direitos, né? Que eram distribuídos pelo suzerano. O suzerano é o que está acima na hierarquia, é o que é mais poderoso. E o vassalo é o que vai prestar serviço e que é subordinado ao suzerano. Um vassalo pode ser suzerano de outro, né? Então tem essas relações que vão criando, né, esses laços de obediência, de fidelidade, né? E o rei, no caso, seria o maior dos suzeranos. Porém, com a fragmentação do poder que ocorreu aqui na Idade Média, muitas vezes um rei passa a ter o seu poder bem diminuído. Ele consegue mandar apenas no próprio feudo, não estendendo esse domínio para outros territórios. Então o poder ele é fragmentado, né? Como se fosse a Europa passa a ser como uma coxa de retalhos, né? Tudo diferente. Cada feudo é um retalho ali que tem naquela coxa, aquela enorme coxa de retalhos, né? Tudo diferente, certo? E a Europa passa a ser assim, cada feudo um diferente do outro, com regras diferentes, com leis diferentes. E o feudo passa a designar aí a terra propriamente, certo? E o poder da pessoa era medido pela quantidade de terras e de vassalos que ele tinha sob seu domínio, né? Então, quanto mais pessoas ele fosse subordinada a ele e mais terra ele tivesse, mais poderoso ele era visto na sociedade. Esse é o sistema feudal. O poder era baseado na posse de terras. O feudo era a unidade política, econômica e social. Tudo acontecia no feudo, certo? E um rei, muitas vezes, ele tinha menos poder do que um conde, ou um marquês, ou um duque, porque esse poder ele vai crescendo à medida que o senhor feudal consegue realizar alianças políticas, né, com outras pessoas, certo? Como eu disse, quanto mais pessoas sob seu domínio, mais poderoso ele era, tá? No feudo, essas terras que os herdeiros recebiam, né, passava aí de forma hereditária, mas era o filho mais velho que herdava esse feudo, né? Os outros filhos muitas vezes tinham que servir um outro senhor feudal, tinha que entrar para a cavalaria, ou muitas vezes eles iam para o clero, né? Ser membros do clero, que a igreja também ela era muito poderosa. É outra ordem social, é a ordem do clero, certo? E eles eram o que faziam a ponte do mundo material para o mundo espiritual. No feudo, como eu disse, os servos é que trabalhavam, né? E havia uns castelos para proteção do rei e da família. No entorno tinha terras cultiváveis, que tinha o manso senhorial, que era a terra da família feudal. Tudo que era produzido lá ia para o senhor
feudal. O manso servil, que eram as terras onde os servos, que eram os camponeses, podiam morar e cultivar os seus alimentos, mas tinha que dar uma parte para a família feudal. E tinha o manso comunal, ou as terras comunais, que eram terras de uso comum dos servos e dos senhores. É onde tinha o moinho para fazer a farinha, onde tinha o forno, né, que assavam-se os pães, por exemplo, as ferramentas, né, o celeiro, onde se armazenava os grãos, né, e também o bosque, onde havia as caçadas, né. Então, durante cerca de 7 séculos, foi o sistema feudal que era a base política e econômica da Europa, né? E que aos poucos foi sendo substituído pelo capitalismo, que a gente vai ver mais na frente, certo? Durante a Era Moderna, que vai do século XV, a partir de 1453 até 1789, a Idade Média passa a ser chamada de Idade das Trevas, porque durante esse período não houve uma produção científica, né? E a igreja também não deixava que houvesse, né? Proibia. Então tudo que às vezes era contra o que a igreja achava que era contra Deus era proibido. Por exemplo, a dissecação de corpos, né? Para estudos de anatomia e descobertas dentro do campo da medicina. Estudos dos astros, né? Também incomodava. Só que, ao mesmo tempo, quando se fala a Idade das Trevas, era como se tudo tivesse ficado no escuro e não tivesse tido nada de vida cultural. Hoje a gente sabe, né, que se não fosse pela Igreja Católica, não haveria preservação dos manuscritos antigos, né, da Antiguidade Clássica. Hoje não saberíamos da existência de Sócrates, Platão, Aristóteles e outros grandes filósofos da Antiguidade Clássica. Então houve aí uma produção cultural, né, pela igreja, mas principalmente pela igreja, mas teve sim vida cultural e intelectual durante o período medieval, tá certo? Aqui alguns vídeos que eu vou postar para vocês, né, para poder ter um apoio, certo? E aqui as atividades. Vocês vão realizar essas atividades, né? Essa número 1 aqui é uma charge que fala sobre a idade das trevas, né? Que é a Idade Média, e se é certo se referir a esse período como Idade das Trevas, né? Aqui é o número 2, nós temos uma cerimônia de homenagem, que é aí a cerimônia de vassalagem, em que o suzerano aqui, o rei, ele segura as mãos do vassalo e esse vassalo jura fidelidade a esse senhor feudal, a esse suzerano, que em troca dá a proteção e o feudo, né? Então vocês vão responder qual que é a função dessa cerimônia. O que era um feudo é a questão número 3, vocês vão explicar. E qual que é a relação entre o fim do Império Romano e o início da Idade Moderna na número 4, tá certo? Agora nós vamos para a semana 2. A semana 2 já traz aqui o início do Islã, né? E a expansão do Islã. Maomé e o monoteísmo. E isso aqui aconteceu durante o período medieval. Só que a gente tem que entender que a história, ela não é linear. Não dá para colocar a história dentro de caixinhas e falar isso aí é pré-história, antiga, média, moderna e contemporânea. Hoje a gente sabe que a história ela tem particularidades, né, que tem diferentes entendimentos, e a vida é história, certo? Isso aqui aconteceu durante a Idade Média, que estava acontecendo lá na Europa, porém foi diferente, né? O nascimento do Islã se dá no século VI da nossa era, né? E na verdade no século VII, né? O século VI é quando Maomé nasce. E a criação do islamismo, ela se dá
em 622, que marca o início do calendário dos muçulmanos. E até aqui é interessante a gente saber que, igual essa semana, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo, hoje é 24 de outubro de 2021. Esse calendário nosso, que é o calendário cristão, ele é utilizado pela maioria dos povos do mundo. Porém, vale ressaltar que existem outros calendários, como por exemplo o calendário muçulmano, como por exemplo o calendário judeu, né? Calendário chinês e vários outros calendários de povos indígenas, de povos africanos. Cada um entende de uma forma, por isso que volto a ressaltar que a história ela não é linear, ela é feita de particularidades, de diversidade, né? O islamismo ela é a segunda maior religião do mundo, está atrás apenas do cristianismo e ela traz aí o monoteísmo, a crença em um só Deus como base, assim como o judaísmo e o cristianismo. São as três grandes religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo, certo? O islamismo ele foi inspirado tanto no cristianismo quanto no judaísmo para ser criado, né? Maomé nasceu no ano de 571, por volta do nosso calendário, né? Século VI. E ele era órfão, né? Ficou órfão ainda criança e foi criado por um tio. E esse tio ensina ele a trabalhar como comerciante de especiarias, porque era principalmente a base econômica dos povos da Península Arábica, certo? E nessas viagens ele entra em contato com essas duas grandes religiões monoteístas, certo? Também na Península Arábica havia o politeísmo, que era a crença em vários deuses, e um centro comercial e de peregrinação que era utilizado aí, né? As pessoas iam fazer suas homenagens para os deuses, onde hoje está a Caaba em Meca, certo? Que é a cidade sagrada dos povos que são muçulmanos, das pessoas que são muçulmanas, tá? E haviam lá, né, os vários deuses que eles acreditavam e tudo mais. E Maomé, ele passa a estudar essas grandes duas religiões, especialmente quando ele se casa com Hadija, que era uma viúva rica, né? Então, ele passa a ter mais tempo para se dedicar aos estudos. E nesses estudos, segundo as tradições do islamismo, Maomé teria tido visões com o anjo Gabriel, o mesmo que anunciou Jesus para Maria, né? Então ele fala para Maomé que as palavras de Alá, que era o Deus, que era Deus em árabe, né, devem ser traduzidas e compiladas, e isso que ele faz, ele reescreve as palavras de Deus na própria interpretação, aí criando o livro sagrado dos muçulmanos, que é o Corão, tá certo? Igual a Bíblia, que é sagrada para os cristãos, o Corão é sagrado para os muçulmanos, tá? Então, na cidade de Meca, ele passa a converter várias pessoas ao islamismo, só que ele começa a incomodar aqueles comerciantes que falam: não, mas se não tiver essa crença aqui em vários deuses, a gente vai perder o nosso comércio, um Deus só não é interessante, as pessoas não vêm peregrinar, e acaba tendo aí uma briga entre eles. Ele é obrigado a voltar para Medina, a Égira, né, no ano de 622 do nosso calendário. E esse ano é considerado o marco inicial do calendário islâmico. Em Medina ele consegue um número grande de seguidores, faz um exército e volta para Meca para ter o sucesso aí de conseguir os seus seguidores, destruir todos os deuses, né, que tinham suas estátuas, suas representações, deixando apenas uma pedra negra, que segundo a tradição é a pedra aí que é uma espécie de aliança, que
foi trazida diretamente dos céus para os muçulmanos, né? Que está lá na Caaba ainda hoje, certo? E depois da morte de Maomé, os muçulmanos se dividiram em dois grandes grupos, sunitas e xiitas, e passaram aí a se expandir, né? Houve uma expansão já na época de Maomé e pós a morte de Maomé, uma expansão criando aí diversos califados pelo mundo, né? Então, no norte da África, na Ásia, né, o mundo árabe, no sul da Europa, certo? A Península Ibérica. Então, várias coisas, né? Onde hoje está Portugal e Espanha, lá na Península Ibérica, eles permaneceram por 7 séculos, trazendo influências na cultura portuguesa, na espanhola, com arquitetura, ladrilhos coloridos, alimentação, utilização de azeite, o conhecimento da matemática, que na Europa era utilizado os números, os algarismos romanos, né, que são esses algarismos aqui, ó. Deixa eu achar o século. Calma, só um minutinho. Aqui, esse aqui é o século 7, né? É o algarismo romano. E aí, com a expansão do mundo árabe, passa a se utilizar os algarismos hindus, que a gente conhece, que é os números, né? Que também conhecemos como algarismos arábicos. Também a noção do número zero, né? Que os árabes já utilizavam o zero nos cálculos. A medicina se desenvolveu através dos árabes, né? Pois nos reinos cristãos não se utilizava corpos para os estudos, como eu disse, a igreja não deixava que isso acontecesse, né? E os muçulmanos difundiram a ideia do jihad, que é espalhar as palavras de Alá para que todos que se desejam converter, né? Mas com o passar do tempo, esse termo passou a ser compreendido como guerra santa, que foi gerar aí vários conflitos ao longo do tempo. É a deturpação de um conceito, né? Durante o tempo. Os pilares da religião islâmica são 5, né? Todos os seguidores devem seguir esses 5 pilares. O primeiro é o credo, que é a crença que Deus é único, o Alá, né? É o único Deus e que Maomé é o seu profeta. O segundo pilar é a oração, que é orar 5 vezes ao dia virado para a cidade de Meca. Então, nós aqui no Brasil, por exemplo, quem é muçulmano deve estender o tapete 5 vezes ao dia e orar voltado para o leste, né? O jejum durante o mês de Ramadã, não comer nada durante o dia, né? Então, jejuar, que é um mês sagrado para eles. A caridade, né? Doar 2,5% de seus lucros pessoais para os mais necessitados, certo? E, se tiver condição, o quinto pilar é a peregrinação. Ir à Meca pelo menos uma vez na vida. Se tiver condições físicas e financeiras, se estiver bem fisicamente, não estiver acamado, não estiver doente e tiver dinheiro para ir pelo menos uma vez na vida, deve peregrinar à Meca, tá certo? Tem alguns vídeos aqui que eu vou compartilhar com vocês também. E as atividades, né? Então, a primeira é identificar uma relação entre as 3 religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo. O que é a hégira e o que ela representa para os muçulmanos. Qual a diferença entre árabes e muçulmanos? É a 3. A 4, todo muçulmano é obrigado a ir à Meca? Justifique. E quais as crenças que eles precisam seguir? A número 5 tem um texto que fala aqui, né, sobre a questão do Ramadã, certo? E o baixo rendimento no futebol, o que pode ter a ver aí, tá? E a questão número 6, o islamismo é a segunda maior religião do mundo, seus seguidores estão na Ásia, África e Europa. As influências dos árabes e muçulmanos e árabes no mundo são enormes. Cite 2 influências dos muçulmanos que interferem diretamente no nosso cotidiano nas ciências, certo? Então, essas são as questões que vocês devem fazer da semana 1 e da semana 2. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá certo? Um grande abraço para todo mundo, excelente semana.
Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.